A série de História da Tecnologia dessa vez não vai falar de uma empresa, de um produto, de um serviço, nem de um período, mas sim de um lugar. A gente vai contar a história da Zona Franca de Manaus, um espaço industrial que ajudou e muito o Brasil a se tornar um mercado de respeito e que a gente já citou rapidinho em vários vídeos, mas que merece um capítulo especial. Você vai conhecer o que é, por que nasceu, os pontos positivos e negativos e se vale a pena manter um lugar como esse até hoje. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é um inscrito. Aproveita e dá um joinha aqui no vídeo e toca no sininho para receber notificações cada vez que o Tecmundo enviar um vídeo. Olha, tem vídeo todo dia, beleza? Então vamos lá para a história da Zona Franca de Manaus. Primeiro, a gente precisa explicar o que é uma zona franca. O zona é porque ele é um espaço delimitado de terra. Já o adjetivo franco não tem nada a ver com ser honesto. Significa independente no sentido econômico, de livre do pagamento normal de taxas ou impostos. A Zona Franca de Manaus é um espaço de estímulo de fabricação e comercialização na região. A ideia é atrair empresas nacionais e estrangeiras para se instalarem lá, fabricar produtos e aumentar a produção industrial do Brasil, em troca, removendo impostos e garantindo outros benefícios para as marcas. Setores de informática, transporte e eletroeletrônicos são os mais fortes por lá e, na verdade, a Zona Franca tem três vertentes: os polos agropecuário, comercial e industrial. E apesar do nome, ela vai muito além da capital do Amazonas. O território original é de 10.000 km² e só incluía originalmente Manaus e os seus arredores. Mas ao longo dos anos expandiu os benefícios para os estados do Acre, Rondônia e Roraima, que são a chamada Amazônia Ocidental, além das cidades de Macapá e Santana, no Amapá. Isso dá cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Lá em 1865, o político e jornalista Tavares Bastos dizia que Manaus seria o empório dos países amazônicos, com um Porto Franco. Mas ele demorou para ser ouvido, viu? Nossa primeira parada é no começo dos anos 50, quando o Amazonas estava desvalorizado. O ciclo da borracha tinha acabado, com a extração sendo ainda intensa por lá, mas sem o brilho e sem o retorno de antes. Em 1951, o deputado federal Francisco Pereira da Silva, o Pereirinha, propõe uma região de Porto Livre em Manaus. A Câmara aprovou, mas a lei circulou por anos e recebeu do engenheiro Maurício Jopper a adição de ser uma zona territorial inteira. No meio disso, em 53, o presidente Getúlio Vargas cria um órgão para comandar essa mudança, a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia, ou SPVEA, mas ela não mudaria nada sozinha. Finalmente, em 6 de junho de 1957, a lei que cria a Zona Franca de Manaus é sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek para um espaço portuário de armazenamento ou depósito e retirada de mercadorias, com armazéns, cais flutuantes, tudo na margem do Rio Negro. Só que isso não passava de um armazém, que era alugado pela empresa estrangeira que administrava o Porto de Manaus. Demorou 10 anos para virar o que a gente conhece hoje. Saltamos para 28 de fevereiro de 1967. O presidente Castelo Branco era contra a ocupação estrangeira da Amazônia e garantiu o território. Ele cria o Decreto-Lei 288, que amplia e oficializa a Zona Franca de Manaus e a data que a gente considera como aniversário do lugar. Ele confirma os incentivos fiscais para as empresas se instalam na região por 30 anos, além de criar para administrar tudo isso a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Deu muito certo, primeiro só com importação e depois também com fabricação. Só em 67 foram registradas 1.339 novas empresas na região e logo nomes estrangeiros que você conhece também se instalaram por lá, inclusive nacionais. CCE, Gradiente, Philco, muitas, mas muitas outras. E tem também o caso das japonesas, a Sharp e a Sanyo, no começo dos anos 70. Elas já tiveram a história contada por aqui e foram pioneiras desse país aqui no Brasil. De 75 para frente, a ação é expandida com áreas de livre comércio. Quem vivia por lá nessa época conta que algumas regiões de Manaus era uma loucura, era um paraíso do consumo. Tinha fila em loja para comprar novidades tipo videocassete, aeroporto, hotéis lotados e vários produtos e aparelhos de marcas que não chegavam aos outros estados tão facilmente. Em 76 teve que ser instituída uma cota de bagagem e aí a poeira do comércio começou a baixar. Nos anos 80 vira obrigatório o selo produzido na Zona Franca de Manaus para os produtos que eram fabricados lá. Em 86 o governo vê que a ideia deu certo e expande os incentivos pela primeira vez até 2007. Em 88, o prazo é prorrogado de novo, agora para 2013.
Falando em anos 80, eu sei que o tema é polêmico, a gente não vai discutir aqui a parte política, fica calmo, mas da parte de tecnologia a gente tem que falar da época da ditadura militar. Durante esse período existia a ideia de que tecnologias daqui deveriam ser priorizadas em vez de marcas estrangeiras, assim como garantir o território nacional, que foi o que o presidente Castelo Branco fez oficializando a Zona Franca. Isso era sentido na prática anos antes, mas só virou lei mesmo no último presidente militar, o João Batista Figueiredo, em 29 de outubro de 1984. A Política Nacional de Informática privilegiava fabricantes de capital nacional, que podiam produzir e vender produtos de informática, o que incluiu também os primeiros videogames que chegaram aqui. Por um lado, ela ajudou a especializar a indústria brasileira, mas por outro deixou a gente meio atrasado em relação aos lançamentos e às tecnologias. Já a partir de 1991, no governo Fernando Collor, acaba a reserva de mercado, vem a abertura econômica, que inclui o fim da lei de informática. A nova política industrial e do comércio exterior reduz o imposto de produção e tira a exclusividade de importação, acabando com aquele boom do polo comercial da Zona Franca que precisava se reinventar. Pelo menos nesse ano vira obrigatório destinar 5% do faturamento das empresas em pesquisa e desenvolvimento, um ótimo recurso para inovação. Mas o momento ainda era bom em marcas como a Playtronic, que era representante da Nintendo no Brasil e fabricava os consoles dela no país, ainda estavam muito animadas. Saltando para 2002 é criado o CBA, ou Centro de Biotecnologia da Amazônia, que deveria transformar a região e aumentar as pesquisas na área. Só que ele acabou meio negligenciado e é fonte de várias críticas atualmente. Laboratórios e pesquisas científicas estão praticamente parados no Centro de Biotecnologia da Amazônia, criado há quase 10 anos em Manaus para transformar a riqueza da biodiversidade da região em produtos como cosméticos e fitoterápicos. Na prática, o centro ultramoderno não funciona como deveria por causa da falta de um modelo de gestão, mais um típico exemplo de desperdício do dinheiro público. Dando outro salto, agora para agosto de 2014, os benefícios da Zona Franca são prorrogados até 2073. E esse foi o melhor ano do polo industrial, com faturamento de 87,2 bilhões de reais e 122 mil postos de trabalho ocupados, muito pela empolgação com a Copa do Mundo. Mas a partir de 2015 o negócio desandou, com a crise econômica e a queda na demanda. Foram 40 mil demissões e queda na produção de 30% só no polo industrial, sem contar a saída de várias marcas. E a gente ainda está nessa fase de crise em 2018, com muitas ideias para expandir e integrar a Zona Franca, só que governo e economia precisam colaborar. A indústria de bebidas, por exemplo, perdeu incentivos fiscais por um decreto do presidente Michel Temer, viu o faturamento despencar e avisou que esse e outros setores podem ter problemas. Mas afinal, a Zona Franca de Manaus é algo bom ou ruim? Olha, ela tem os seus pontos positivos e negativos e a gente vai tratar deles agora. Mas no geral, manter um lugar como esse é sim benéfico para o país. Na parte negativa, atualmente vemos muitas reclamações sobre o sucateamento da Zona Franca de Manaus. Várias empresas saíram da região ou até do Brasil por não verem mais vantagens na questão dos incentivos fiscais. E isso prejudicou bastante a própria região, já que gerou muito desemprego e também algumas fábricas que foram abandonadas. Hoje, a Zona Franca enfrenta ainda concorrências muito maiores do que de antes, inclusive de regiões que ficam em outros estados do país. Além disso, tem muito produto chegando da China e alguns deles já estão prontos ou só para colocar o selo em uma malandragem que é feita só para receber as isenções. Tem ainda a dificuldade de levar os produtos produzidos de lá para as outras regiões ou até mesmo para fora do Brasil. Além disso, o Amazonas virou meio dependente da Zona Franca. E quando ela vai mal, o Estado vai mal. Isso não é ruim, essa dependência, mas não ter muitas alternativas para isso, aí sim é perigoso. Tem gente ainda que critica a renúncia fiscal, mas como isso é revertido na economia, daí não tem nada a ver. Mas são muitos os pontos positivos. Ela é a base econômica da região e um dos mais modernos polos industriais da América Latina. Ela permitiu ainda que várias empresas estrangeiras iniciassem operações no Brasil, fortaleceu a indústria nacional e diminuiu a dependência que a gente tinha lá de fora. A gente virou referência em mercados como o de duas rodas, eletroeletrônicos, informática e refrigerantes. Com isso, também gerou muitos empregos e estimulou o turismo, sem contar o papel ambiental na preservação da floresta amazônica e no desenvolvimento das comunidades próximas. É um excelente projeto, essencial para o Amazonas e para a indústria nacional.
mas precisa se reinventar, se revitalizar, pensar em infraestrutura junto com o governo federal e mesmo que não volte para aquela época de ouro em termos econômicos, continue contribuindo para o país. E essa história da Zona Franca de Manaus, um lugar tão importante para o país que você com certeza viu o selo dela por aí, mas talvez não soubesse a origem ou para que ela servia. Se você tem uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço para ser contado aqui no canal, deixe a sua sugestão nos comentários que você sabe que a gente lê e a gente atende. Eu vou pedir de novo para você se inscrever no canal do Tecmundo se você não é inscrito, dá um joinha no vídeo, toca no sininho, confere a playlist do História da Tecnologia porque lá estão todos os episódios e aquele que você quer ver já pode ter sido contado por aqui. Até a próxima!